Continuando com o comentário à resolução 21.538 de 2003 do TSE, nós estamos tratando da revisão do eleitorado e aqui o artigo 69 diz que o juiz eleitoral determinará o registro no caderno de revisão da regularidade ou não da inscrição daquele eleitor, lembra? Mas tem que ser observado alguns itens aqui no artigo 69 da resolução. Muito bem, que detalhes são esses? Primeiro, o servidor designado pelo juiz procederá à conferência de dados contidos no caderno de revisão com os documentos apresentados pelo eleitor, que são aquelas contas de luz, de gás, comprovantes de residência, identidade. Comprovados a identidade e o domicílio, a revisão ela visa isso. Verificar se aquele eleitor é aquele eleitor realmente, que está ali cadastrado, não é uma pessoa fictícia, né? Uma fraude que aconteceu, uma falsidade, e se ele realmente reside, tem um domicílio eleitoral naquela cidade. O servidor exigirá do eleitor que aponha sua assinatura ou a impressão digital de seu polegar no caderno de revisão e entregar-lhe-á o comprovante de comparecimento à revisão, que é o canhoto. O eleitor que não apresentar o título deverá ser considerado como revisado, desde que atendidas as exigências desta resolução e que seu nome conste no caderno de revisão, desde que atendidas, né, as exigências. Agora, constatada uma incorreção de dados do identificador do eleitor, se atendidas as exigências, que são do artigo 64 e 65, o eleitor será considerado revisado e orientado a procurar o cartório para a necessária retificação. O eleitor que não comprovar sua identidade ou domicílio não assinará o caderno de revisão. Claro, ele não comprovou nenhuma coisa nem outra, nem identidade nem o domicílio, ele não assina esse caderno. E também não se recebe o comprovante revisional. E o eleitor que não constar do caderno de revisão, cuja inscrição pertença ao período abrangido pela revisão, deverá ser orientado a procurar o cartório eleitoral para regularizar sua situação na forma estabelecida. Certo? Então, como vocês estão vendo, essa resolução ela é autoexplicativa. Na aula aqui que vocês estão tendo dos comentários dessa resolução, então nem tudo demanda um comentário mais específico, mas a princípio a mera leitura, né, a simples leitura já é suficiente. Vamos continuar lendo juntos aqui e nos focando efetivamente na aprovação para o concurso do TRE. Né? E essas aulas ficam também servindo para sempre um estudo complementar para outros concursos públicos. Artigo 70. Na revisão mediante sistema informatizado, observar-se-ão no que couber os procedimentos previstos no artigo 69. Artigo 71. Se o eleitor possuir mais de uma inscrição liberada ou regular no caderno de revisão, apenas uma delas poderá ser considerada revisada. Artigo 72. Compete ao TRE autorizar, excetuadas as hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 58 dessa resolução, a alteração do período ou da área abrangida pela revisão. Quer dizer, o TRE pode aumentar o período de revisão do eleitorado, mas deve comunicar esse fato sempre ao TSE. Artigo 73. Concluídos todos esses trabalhos de revisão, né, ouvido o Ministério Público, que é o promotor eleitoral, o juiz deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cancelamento, né? Será determinado o cancelamento das inscrições irregulares, cancelamento do título, e daquelas cujos eleitores não tenham comparecido, adotando as medidas legais cabíveis, em especial quanto às inscrições consideradas irregulares, situação de duplicidade ou pluralidade e indícios de ilícito penal a exigir apuração. E o cancelamento, diz ainda o parágrafo único do artigo 73, deverá ser efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo TRE. Então,
não se cancela, atenção, o título assim. Primeiro se aguarda a homologação pelo TSE, pelo TRE da revisão. E uma vez homologada a revisão pelo TRE, aí sim cancela-se o título. Artigo 74. A sentença de cancelamento deverá ser específica para cada município abrangido pela revisão e prolatada no prazo máximo de 10 dias, contados da data do retorno dos autos do Ministério Público, podendo o TRE fixar um prazo inferior. Então, a sentença será específica para cada município, abrangido pela revisão, obviamente, e terá um prazo máximo de 10 dias. E aí essa sentença ela é muito detalhada, porque ela vai relacionar todas as inscrições que foram canceladas, ela é publicada a fim de que os interessados, em especial os eleitores cancelados, exerçam a ampla defesa e possam recorrer da decisão. Lembrando que esse recurso será ao TRE, da decisão do juiz, e contra a sentença cabe recurso no prazo de 3 dias, contados da publicidade. O recurso previsto no artigo 80 do Código Eleitoral e serão aplicáveis às disposições do artigo 257. No recurso, os interessados deverão especificar a inscrição questionada relatando fatos e fornecendo provas, indícios e circunstâncias. Deixa eu dar uma explicação aqui básica, para que você anote no seu caderno. Primeiramente é o seguinte, todos os recursos eleitorais em geral têm como regra o prazo de 3 dias. Isso está nos artigos 258 e 265 do Código Eleitoral. Então a regra geral são 3 dias e aqui adota-se a regra geral. Quer dizer, contra essa sentença de revisão, cabe um recurso no prazo de 3 dias, contados da publicidade, né? Agora, o artigo 257 é aquele artigo que diz que esse recurso não tem efeito suspensivo, o que significa dizer que o título será cancelado. Será cancelado, aquele eleitor não tem mais o título eleitoral, não tem mais aquela sua inscrição e, portanto, está sujeito às vicissitudes, como se diz assim, às restrições lá do artigo 7º do Código Eleitoral. Agora, o 257 significa dizer, do Código Eleitoral, que essa decisão é cumprida imediatamente. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Artigo 75. Transcorrido o prazo recursal, o juiz eleitoral fará minucioso relatório desses trabalhos e encaminhará o processo de revisão à corregedoria. Certo? Artigo 76. Apreciado o relatório e ouvido o MP, o corregedor indicará as providências, né, que vão ser tomadas, a fim de se verificar a ocorrência de vícios comprometedores à validade ou eficácia dos trabalhos e submetê-lo ao TRE para homologação, se entender pela regularidade dos trabalhos. Tá bom? Artigo 77. Da administração do cadastro. A Justiça Eleitoral, ela foi criada em 1932, inclusive para que possa ser administrado um cadastro amplo dos eleitores, né? E o artigo 77 diz que a execução dos serviços de processamento eletrônico de dados na Justiça Eleitoral será realizada por administração direta do Tribunal Regional Eleitoral em cada circunscrição. Quer dizer, o que quer dizer isso? Em cada estado, inclusive no Distrito Federal, o TRE do Distrito Federal é que vai exercer a execução desses serviços da administração de todo esse processamento eletrônico cadastral. Mas sob a orientação e a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral e na conformidade dessas instruções. Para a execução dos serviços de que trata esta resolução, os tribunais regionais eleitorais, sob supervisão e coordenação do TSE, poderão celebrar convênios ou contratos com entidades da administração direta ou indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal, territórios não temos mais, ou municípios com empresas cujo capital seja exclusivamente nacional. Certo? Artigo 79. O cadastro eleitoral e as informações serão administrados e utilizados exclusivamente pela Justiça Eleitoral
né? E essas empresas não podem, portanto, aqui o parágrafo 1º diz, contratadas para execução desse serviço, por processamento, é vedado utilizar essas informações, certo? Então, vamos encerrar nesse momento essa parte da aula e continuaremos na outra parte, nos comentários à resolução 21.538.